Olá, boa noite. Olá, vamos lá. Boa noite, Gabi. Boa noite, Emily. Boa noite, George. Pessoal, hoje a live vai ser muito interessante. Olá, Eva. Estação para George Elias. Pessoal chegando. Pessoal, a live de hoje será sobre conservadorismo, liberalismo e sobre ordem jurídica. O som tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? E digam aí se o som tá legal. Oi, Tiene, tudo bom? Que bom ver Cruzeiro aqui participando. Tudo bom, Joana? Querida. Guilherme. Olá, Marcelo. Deixa eu ver aqui, Jorge. Bora lá, Jorge. Ah, que bom. É sempre bom ver se o som tá bacana. Olá, Opa, Jorge. boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, o som do Jorge tá bom? Bom Fala som? aí. Olá, Mariana, Tiene. Tá, o som tá bom. Bernardo, muito bem-vindo. Luiz, Portugal aí em peso. Luiz está em Portugal e está na África também. Pessoal, hoje nós vamos bater um papo com o Dr. George Elias. Ele é promotor de justiça, ele foi professor durante muitos anos e não deixa de sê-lo. E, acima de tudo, ele é meu irmão, né? Meu querido. Uma pessoa maravilhosa. Acho que é assim, para mim, muito motivo de muito orgulho, de muita honra estar aqui dividindo esse momento com o George. George, fala um pouco para a gente da live de hoje, o que a gente vai bater papo sobre o quê? Então, inicialmente, boa noite a todos. A live de hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre temas que estão muito na moda e que muitas vezes eles são esquecidos e até mesmo deturpados dentro da nossa vida, não apenas jurídica, a nossa vida social, nossa vida vivida, né? Nós vamos falar sobre liberalismo, conservadorismo e ordem jurídica. Gostaria só de adiantar que não é uma discussão partidária. Nós vamos falar sobre temas, nós vamos discutir sobre temas e aplicabilidades que tem dentro da nossa realidade. Eu pretendo aqui falar um pouco sobre o liberalismo, o liberalismo clássico, né? Quais foram os valores que impulsionaram o liberalismo clássico, passar um pouco aí pelo conservadorismo, transmitir aos nossos ouvintes uma ideia do que seja o conservadorismo, que é tão deturpado, que é tão vilipendiado pelas pessoas o conceito de conservadorismo, e passar aí pela. Tá bom o George, som ou não? George, o Japão disse para quando o Jorge se afasta, picota o som. Você está muito longe do celular porque eu fico próximo. Não. Mais próximo? Aí melhorou, melhorou, hoje. Melhorou? Então, nós vamos passando por esse conceito de conservadorismo, nós vamos entrar em alguns temas que são muito caros hoje, e que são caros e que tem havido uma certa negligência por parte de alguns operadores jurídicos, né? Que é uma postura de algumas entidades, com algumas instituições, como o STF, por exemplo, até mesmo o Ministério Público, que são instituições que têm como função precípua a guarda da Constituição, a guarda desse Estado democrático de direito, mas que pragmaticamente não o fazem, né? Então vamos tocar alguns temas aí sensíveis, principalmente essa postura aí do nosso Supremo Tribunal Federal,
e alguma análise sobre a questão do Ministério Público, a instituição da qual eu faço parte. Isso aqui é uma conversa entre amigos. Se alguém quiser interromper, perguntas, entendeu? Eu vejo que tem vários amigos aí assistindo a live, vejo que tem várias pessoas que têm um conhecimento muito grande no assunto assistindo a live. Então vamos fazer isso aqui um bate-papo para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer nesse debate público que ele é imprescindível. Nós não podemos jamais nos omitir em momento nenhum das nossas vidas, e nesse momento também eu não tenho a certeza que não devemos fazê-lo. Então vamos como um bate-papo para a gente evoluir, para a gente trazer alguns conceitos e para a gente somente pensar sobre o Brasil, né? Que nós estamos num momento de transição, e pensar sobre a nossa terra, sobre o nosso país é imprescindível nesse momento. Boa, Jorge. Jorge, qual que é a importância desse tema? Por que você escolheu liberalismo, conservadorismo e ordem jurídica? Então, quando nós tivemos a eleição do Bolsonaro, que foi eleito com algumas pautas conservadoras, que trouxe para nós alguns temas conservadores, houve vamos dizer assim, na mídia, entre alguns intelectuais, alguns formadores de opinião, ideias erradas do que seja conservadorismo. O que seria o conservadorismo, o que seria o pensamento conservador. E muitas vezes eles querem colar na ideia de conservadorismo uma ideia de reacionarismo, uma ideia de imobilismo social. Então, a intenção não é isso, a gente tratar principalmente da questão lá, daquele que é considerado o pai do conservadorismo, algumas ideias de Burke aqui para os nossos ouvintes, para a gente entender o que seria o pensamento conservador. Em relação ao liberalismo, o liberalismo nada mais é do que o liberalismo clássico, viu, colegas? Porque o liberalismo ele possui uma gama muito grande de subdivisões, ele já é uma forma de pensamento secular e que se modificou ao longo do tempo. Então a ideia aqui é a gente partir dos parâmetros clássicos do liberalismo. Por que surgiu o liberalismo? Essa luta contra o absolutismo. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vemos algumas posturas de algumas instituições dentro do nosso país que parece que esqueceram os padrões básicos, as ideias básicas do liberalismo clássico. Aí que eu entro na ordem jurídica, para citar algumas instituições específicas. Então, essa é a importância. Partindo dos conceitos clássicos de liberalismo, quais eram os padrões clássicos do liberalismo, como isso moldou as democracias ocidentais, a partir da Revolução Gloriosa da Inglaterra, passando pela Revolução Francesa, antes passando pela Revolução Americana, Revolução Francesa, que não deu muito certo, né? Aí surge o conservadorismo através de um livro de Burke, até chegarmos aos dias atuais, e nós podemos observar as violações constantes à ordem constitucional, à ordem do Estado Democrático de Direito. Perfeito. E você entende que com a eleição do Bolsonaro, essas pautas liberais elas andam sendo confundidas? Você acha que isso influenciou no pensamento o Bolsonaro ele foi eleito com pautas conservadoras, né? Ele tem uma pauta conservadora. Mas antes de entrar especificamente no Bolsonaro, eu gostaria de falar do liberalismo clássico, né? O liberalismo econômico lá de Adam Smith, o liberalismo de John Locke, de como surgiu isso. São algumas ideias que eu vou jogando, se alguém quiser interromper, acrescentar alguma coisa, fica à vontade, como eu falei, isso aqui é muito mais um bate-papo. Então, Gabriel, o liberalismo, essas ideias liberais, esse liberalismo clássico, a gente pode dizer que ele surgiu com John Locke, Adam Smith, lá na Inglaterra. E qual eram esses postulados, quais eram as ideias centrais desse liberalismo clássico inglês? Era basicamente a luta
contra a monarquia, contra o poder absolutista. Dessas ideias do liberalismo clássico, da questão da restrição ao direito, da restrição ao direito do monarca, que nenhum direito poderia ser absoluto, surgiu o que no pensamento ocidental nós podemos chamar de Estado democrático de direito, que é um Estado regido por leis, que são poderes que possuem suas determinadas funções e que são harmônicos e independentes entre si. Essa é a gênese do pensamento clássico. É a restrição do poder. É a restrição do poder estatal. É a luta contra o absolutismo. É uma divisão entre poderes, um equilíbrio entre as forças de poderes dentro da sociedade. Aqui citando, obviamente, remontando lá ao liberalismo clássico da Inglaterra. Em virtude disso, chegou até nós, novamente, esse formato de Estado democrático de direito, que é um Estado regido por uma Constituição ou por leis, e que os poderes eles possuem funções harmônicas e independentes entre si. Ponto. Partimos desse liberalismo clássico, que ele foi a força motriz das revoluções, das grandes revoluções ali do século XVII e do século XVIII, passando pela Revolução Gloriosa da Inglaterra, que foi uma revolução feita por burgueses, diferente da Revolução Francesa, que foi feita por intelectuais e funcionários públicos, mas a Revolução Inglesa, se você for olhar num contexto histórico, ela, entre aspas, o que mais deu certo, porque ela moldou novamente esse modelo de Estado democrático que nós possuímos, que nós temos agora, que nós convivemos no Ocidente com esse Estado democrático de direito. Então, quando se fala em democracia, é imprescindível nunca esquecer dos pilares do liberalismo clássico. E entre um desses pilares, novamente, repetindo, quero enfatizar essa questão, está a divisão dos poderes, a separação entre os poderes harmônicos e independentes entre si. E dentro do Brasil, dentro dessa percepção, dentro da conjuntura jurídica que nós temos hoje, nós não vemos um respeito entre esses poderes, nós não vemos uma harmonia entre os poderes constituídos. Falo isso citando o STF, vamos citar o STF como um poder que tem como função precípua a guarda da Constituição, mas sem adentrar nas discussões jurídicas, técnicas jurídicas. Nós vemos muitas vezes o STF ele passar ao largo desse respeito à essência da Constituição, que é também respeito à liberdade de expressão, respeito ao princípio da legalidade, respeito ao individualismo, que são valores caros lá ao liberalismo clássico e a todo o liberalismo. A gente não pode jamais dissociar, Gabriel, o liberalismo do individualismo. Para se perceber o liberalismo, nós temos sempre que perceber que o ser humano é sempre um fim em si mesmo. Nós temos sempre que olhar uma pessoa como um indivíduo e jamais como um integrante de um grupo, integrante de uma coletividade, de uma sociedade. Ainda que nós tenhamos responsabilidades como seres que vivemos dentro de uma sociedade, jamais nós podemos, dentro de uma percepção liberal, entendermos o indivíduo apenas como mais uma peça dentro de uma coletividade. Então, esses são os parâmetros gerais desse liberalismo clássico. A gente precisa dar uma analisada para ver até onde esse conceito clássico, que, obviamente, ele se modificou através do tempo, vem se modificando através do tempo, esse conceito clássico, esses parâmetros clássicos do liberalismo estão sendo aí, muitas vezes vilipendiados por instituições democráticas. E cito não só a STF, cito também a instituição da qual eu faço parte, que é o Ministério Público,
que muitas vezes, em virtude da sua hipertrofia de atribuições conferidas pela Constituição da República, ele acaba extrapolando um pouco essas suas atribuições. Mas eu pretendo voltar a isso durante o decorrer da nossa conversa, pretendo voltar a esse tema especificamente do Ministério Público, entendeu? Costumo até citar uma frase de um colega aqui da Bahia. Ele disse que quem muito abraça, pouco aperta, né? O Ministério Público hoje ele quer abraçar uma gama tão grande de funções, de atribuições. Haroldo, colega, aí, se estiver ouvindo, um abraço. Ele disse que quem muito abraça, pouco aperta. Né? O Ministério Público, eu conversando com outros colegas, né, que comungam de uma mesma opinião, uma linha de atuação dentro da instituição, o Ministério Público precisa de mais foco, ele precisa voltar à sua essência, ele precisa voltar ao porquê surgiu o Ministério Público. Muito bom. Mariano, respondendo, pessoal, as perguntas podem ser feitas agora. Nós temos aqui a participação do Dr. Bernardo Guimarães. Ele disse que a Revolução Gloriosa é fundamental para entender a diferença entre conservadorismo e revolucionarismo. Perfeito. E antes o doutor também já tinha falado, no comentário anterior, que nós não podemos confundir conservadorismo com reacionarismo. Obrigado pela participação. Realmente, né, George? Se diferencia muito, né? Vamos entrar no tema conservadorismo agora? Vamos. Então, muito se diz, né? O Brasil, ele passou por um período de uma ditadura militar, né? Que nós não vivemos, a nossa geração não viveu isso. A geração dos nossos pais viveu, sabe? O Lídio, o tio Jorge, eles são saudosistas do regime militar. Disseram que nunca foi tão bom a vida no país, no Brasil, durante o regime militar. E tentou-se, após o fim do regime militar, conseguiu um tipo de pensamento, não vou falar nem esquerdista, nem marxista, progressista, um tipo de pensamento, vamos chamar de progressista. Ele tentou colar, ou ele tentou imputar a todo aquele que tivesse algum tipo de pensamento conservador a teste de reacionário. Ou seja, você é um conservador, você é um ditador, entre aspas, ou você é um fascista, entre aspas, que é muito comum isso ouvir. Se você discorda de uma pessoa, se você discorda de uma pessoa que tem um discurso progressista, ou tem um discurso mais de um viés à esquerda, eles já chamam você de ditador, de fascista, etc, etc. Então vamos entender o que é realmente o conservadorismo. No seu aspecto filosófico. Qual é a essência? De onde surgiu o conservadorismo? A gente pode remontar o conservadorismo à obra de Burke, Edmund Burke. Edmund Burke, ele era um liberal, ele não era um conservador. O Partido Conservador na Inglaterra só foi ser fundado posteriormente. Ele era um Whig, né? O Partido Conservador chamado Whig na Inglaterra. O Edmund Burke, ele era um liberal e ele escreve um livro sobre a Revolução Francesa. Edmund Burke escreve um livro sobre a Revolução Francesa. E o que basicamente existe nesse livro de Burke é que veio a moldar as ideias conservadoras. A ideia do ceticismo. Todo conservador, ele é um cético por natureza. Mas ele é um cético em relação a quê, Gabriela? Porque aqui o conservador, ele é cético. Ele é cético na racionalidade humana. No excesso de racionalidade humana. O ser humano é um ser falível. A sua racionalidade, a sua capacidade de moldar a sociedade, de empreender modificações na sociedade, ela tem que ser sempre pautada por um ceticismo. Então, Burke, ele analisando a Revolução Francesa, que ela teve ideais até bonitos, liberdade, igualdade, fraternidade. Como eu disse, ela foi formatada, obviamente, por aquele establishment burocrata da época. Ela foi feita por burocratas e também pensadores da época.
Só que a Revolução Francesa, ela se degenerou em um ato sanguinário de mortes, e ela foi dar vazão a um Estado totalitário. Após a Revolução Francesa, nós tivemos o implemento de um Estado absolutamente totalitário, que com Napoleão Bonaparte a gente já sabe um pouco dessa história. Então, isso é que Burke vai falar. Ele vai falar assim, não, peraí, nós precisamos, para modificar, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Um conservador é isso, ele é um cético em relação às modificações sociais. Ele é um cético em relação ao excesso de racionalidade do iluminismo. Entendeu? Sem nenhuma crítica ao iluminismo, né? Obviamente, não vamos voltar à Idade das Trevas aqui. Mas ele é sempre um cético. Então, se você é cético em relação àquilo que ocorre, que aquilo que pode ser modificado ou não modificado, vamos fazer o quê? Vamos manter o que tem dado certo na história da humanidade? Vamos manter as nossas bases, alguns valores que são caros ao conservadorismo, que é a família, que é a propriedade, que é a liberdade. Vamos manter esses valores que são caros ao conservadorismo e, a partir de uma ideia, a partir de uma evolução moral, a partir de uma prudência, irmos implementando modificações na sociedade. Essa, de forma muito resumida, é o cerne, é a essência do pensamento conservador. O conservador é um cético por natureza, entendeu? Diferente de um reacionário. Dizem que somos reacionários, todo conservador é reacionário, né? Reacionário é aquele que não quer modificações na sociedade. É quase um imobilista. E é mais do que isso, é um saudosista. É aquele que vive num passado, entendeu? Aquele que vive numa realidade que nunca existiu, ou que existiu na mente dele, e que ele sempre quer voltar a essa realidade que ela não é, ela não, você vivida, ela não foi aquilo tudo que ele imagina. E tem esse racionário, aquele que vive no passado. E o reacionário é aquele que não quer modificações. A sociedade é diferente do conservador. Citando aqui um autor conservador português, Portugal lá que você gosta, que é a terrinha, muito boa, bacalhau muito bom. João Pereira Coutinho, ele fala que todo conservador ele faz uma pergunta: por que fazer? Por que fazer? Por que empreender essa modificação na sociedade? Por quê? Diferente do progressista. Ele diz, o conservador, por que fazer? O progressista diz, por que não fazer? Essas são palavras de João Pereira Coutinho, né? Então, a ideia de conservador, para a gente fixar esse termo, conservador não é o indivíduo que ele é adepto do regime militar, ele não é fascista, ele não é ditador, ele é um indivíduo que é cético em relação às mudanças sociais, e ele é um indivíduo que ele busca manter aquilo que está dando certo, aquilo que deu certo durante a evolução social, e sempre progredir, obviamente progredir, mas sempre com prudência. Perfeito, Jorge. Vamos responder algumas perguntas. Eu acho que o Mariano fez uma pergunta lá atrás. Vamos lá, ele fez duas perguntas. A primeira que o Mariano fez é: o conservadorismo seria no sentido de política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade? Na prática, isso acontece de forma satisfatória? Essa é a primeira pergunta. Então, faz a segunda que eu vou responder para o Mariano. Qual a segunda? A segunda do Mariano é: em que época de faculdade eu me recordo de ter lido sobre conservadorismo e postura conservadora? Você se recorda? Existe diferença? Obrigada, Mariano. Mariano, política, eu acho que nós não estudamos na faculdade, não, viu? Eu acho. A faculdade geralmente não estuda, pelo menos eu não me recordo, né? Eu fui começar a ler sobre conservadorismo, foi da eleição de Bolsonaro para cá, entendeu? Lendo o livro de Bernardo está na live, Nadando Contra a Corrente, é um livro muito bom, que é conservador. Foi a partir dessas leituras, muito recente isso na minha vida, na vida do Brasil como um todo, essa discussão é muito recente.
que a gente começou a ter essa percepção de conservadorismo, né? Isso não é ensinado em faculdade. Não me recordo na faculdade, em escola, nós que somos oriundos de escola pública, né, Gabriela, em São Paulo, a gente conviveu com foto de Che Guevara, né? Estampado na parede, professora queimando bandeira dos Estados Unidos, né? Bradando contra o imperialismo norte-americano, estudando Marx e Engels, e só isso, estudando só isso. Nunca ninguém falou de Burke pra gente, nunca ninguém falou de Milton Friedman e um liberalismo, etc. A primeira questão de Mariana é uma questão muito, muito boa que eu queria trazer à luz aí. Realmente eu não tenho resposta para essa questão. Uma coisa é o conservadorismo no plano político, que é mais esse que eu citei, que são aqueles indivíduos que são responsáveis por modificação da estrutura social, são os políticos, dentro de maneira cética, e o conservadorismo, através dos costumes, é essa manutenção desses valores caros para a sociedade. São os valores que sempre estiveram ao lado do ser humano no seu percorrer durante a história, né? Que é a propriedade, que é o respeito a uma percepção de família. Obviamente, essa percepção de família ela é mutável, mas existe uma ideia do que seja uma família, que seja um casal. A gente já discutiu isso várias vezes, né, Gabriel? Estava até discutindo hoje lá com um colega Caio, o colega Valtércio, daqui do Ministério Público de Conquista, dois grandes conservadores lá, tivemos uma ideia, trocamos uma ideia hoje à tarde. Então, isso está mais relacionado ao conservadorismo dentro do costume, a nossa vida vivida, né? É por isso que diz que o brasileiro ele é conservador. O brasileiro ele busca preservar esses valores. O brasileiro comum, se for sair na rua, o brasileiro vai querer o respeito à liberdade das pessoas, ele vai querer o respeito à propriedade, ele vai querer o respeito a um conceito de família. Obviamente pode ser mudado, mas ele busca um respeito a um conceito de família. Então esse é o conservadorismo dentro dos costumes, e o conservadorismo como percepção cética da racionalidade humana como instrumento político. A segunda questão do Mariano é uma questão realmente que me aflige. Não digo aflige, é uma questão que eu não tenho resposta, né? Nós já conversamos, já conversei com Mariana também. A questão é como nós temos uma sociedade conservadora dentro do Brasil, sendo que nós temos uma sociedade profundamente desigual. Nós temos uma sociedade que ainda sente alguns reflexos da abolição da escravatura, ainda hoje. Eu não vou entrar na questão de cotas nem nada aqui para não polemizar, mas nós temos algum reflexo nessa profunda desigualdade social, no uso da linguagem. Nós ainda temos esse reflexo de uma desigualdade existente no nosso país, isso para nós parece-me evidente, né? Nós temos também uma ausência de parâmetros valorativos do brasileiro. O brasileiro não tem, apesar dele ser um conservador, em alguns ramos, né, os ramos mais, digamos assim, mais essenciais do conservadorismo, família, propriedade, etc., mas nós ainda ressentimos de posturas morais conservadoras, entendeu? E isso a gente precisa construir. Então, se você for falar de conservadorismo, acho que Rebeca, como estagiária, Luiz Eduardo, doutora Rebeca, advogada. Se você for ler um livro de Roger Scruton, que eu li sobre conservadorismo, ele fala sobre o conservadorismo dentro de uma ótica inglesa, né? É uma cultura milenar, é uma ótica dentro de uma monarquia, entendeu? Uma monarquia constitucionalista, uma monarquia democrática, mas uma monarquia. E como nós poderemos trazer esse conservadorismo para o Brasil, entendeu? Para essa mudança que nós temos de governo, para essa mudança que nós temos de narrativas, para essa mudança que nós temos, principalmente de discursos políticos. Isso aí é um desafio que todos aqueles que pensam sobre o conservador, eles precisam se debruçar sobre e buscar uma solução para que a gente possa evoluir em relação a isso. Beleza. George, doutora Karine Maia está perguntando qual o nome do livro do Roger Scruton. Eu já li, o Rodrigo respondeu.
o como é ser conservador e o que é ser conservador, o que é conservadorismo. Roger Scruton tem vários livros muito, muito bons, viu? Fugindo um pouco do tema aqui, né? Quem trabalha comigo já estagiou comigo, sabe que na minha promotoria lá, na promotoria das quais eu trabalho, a gente conversa sobre vários temas. Então, só fugindo um pouco, o livro de Roger Scruton, o que é conservadorismo, como é ser conservador, e também o melhor livro dele chama-se O Rosto de Deus. Então, para fugir um pouco do tempo, podia até fazer uma live sobre esse tema também, sobre a percepção do divino na nossa vida, como nós percebemos o divino, e como nós precisamos evoluir para perceber o divino em nós e o reflexo da nossa existência. O Rosto de Deus, muito bom. Então, o livro de conservadorismo é de Roger Scruton, que eu li ultimamente. Tem um livro de Bernardo também, Nadando contra a Corrente. Tem vários outros autores. Ortega y Gasset, também um autor conservador. Então, nós temos alguns livros aí para a gente começar a furar aí essa bolha. Você já leu, Jorge, a doutora Karine perguntou, você já leu o livro Beleza? Do Roger Scruton? Não, porque a beleza importa, né? Não li porque a beleza importa. Eu vi só a série, acho que passou nesses canais no YouTube, mas ainda não li. Mas está na minha lista. Gabriela, um outro problema. Tem mais alguma pergunta? Eu estou vendo aqui a Gabriela, querida Gabriela Câmara, dizendo que vai querer essa live também, do Rosto de Deus. Pode deixar, Gabi. Não, por favor, um documentário, Carol falando, porque a beleza importa. Isso. A Carol falando a respeito do conservadorismo. Obrigado pela lembrança, Jorge. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para Maurício também, Maurício Celestino, aí, grande amigo lá de Luiz Eduardo Magalhães. O irmão que a vida me deu. Boa. O querido Marco também está aqui, doutor Clodoaldo. Obrigada, pessoal. Vamos lá. Jorge, com relação à dificuldade no Brasil de se adotar o conservadorismo, a gente pode dizer que agora, com esse governo, a gente tem um conservadorismo, porque Bolsonaro se diz conservador. Nós temos, não temos. E o Mariano perguntou o que você entende por valores conservadores. Vamos começar por valores conservadores, né? Não é o Maurício Davan, não, Mariano. O Maurício Davan era aqui o Mariano, nosso amigo, doutor Mariano, lá de Cruzeiro. O Mariano perseguiu o Maurício. Qual era a pergunta? Desculpe, lá do Maurício. Valores conservadores. Gabriela, os valores conservadores, Mariano, são esses valores que eles, entre aspas, eles sempre estiveram presentes na história da humanidade. Então, são os valores, podemos citar aqui os principais, né? Família, direito de propriedade. Nós tivemos família, célula máter da sociedade, a família. A gente aprendeu na faculdade. O direito de propriedade, o direito à liberdade, entendeu? Esses são valores tradicionais, o direito à segurança. Esses são valores tradicionais do conservadorismo, que eles sempre estiveram presentes na história da humanidade e eles sempre chegaram até nós. Então, eles precisam ser cada vez mais fortalecidos, principalmente o direito à liberdade, entendeu? Que está sendo vilipendiado. Liberdade em seus múltiplos aspectos, liberdade de pensamento, liberdade de crença, nos seus infinitos aspectos. Direito à vida, doutora Sara, colega aqui que conquista, direito à vida, obviamente, questão do aborto que a gente teve lá na França, que foi votado, salvo engano, no que eles chamam lá de Câmara dos Deputados. Enfim, isso aí daria outra live, né? Qual era a outra pergunta, Gabriel, que você fez? Eu tinha feito outra pergunta, mas vamos responder a pergunta aqui do Dr. Rodrigo Binder. Ele diz exatamente isso. Está no âmago da história do homem e da mulher. Estou certo? Sim, está certo. Exato. Sim, com certeza. Sim. O conservadorismo pode ser aplicado na economia, do Luciano Mariano. Mas então, a minha pergunta, Jorge, antes de entrar na minha, porque aí você já faz um gancho,
é se esse governo que se diz conservador é conservador, o governo Bolsonaro, que tanto se gaba de ser conservador. Mas vamos lá. Então, vamos aí. Primeiro, nós temos uma dificuldade dentro do Brasil para que a gente possa desenvolver um pensamento conservador na política. Qual é essa dificuldade básica, primária? Nós não temos políticos conservadores. Então, são pouquíssimos políticos conservadores. Eu poderia citar um político conservador, que é o deputado Orleans de Bragança, Luiz Felipe Orleans de Bragança. Ele é um conservador clássico. Ele sempre esteve envolvido no pensamento conservador, no conservadorismo do Brasil, quando não era discutido isso, muito antes da eleição de Bolsonaro, entendeu? Então, é um monarquista. Então, ele é um político conservador, é o Luiz Felipe Orleans e Bragança. E essa dificuldade, nós não temos políticos conservadores. Novamente, lembrando da conversa que eu tive hoje à tarde com o doutor Valterso, que promotor, que é um conservador, que já foi militante comunista, marxista, e hoje é um conservador, ele disse que os conservadores não se importam com a política. Ele usa essa palavra. Nós ainda temos uma dificuldade do conservadorismo, dos políticos, de pessoas conservadoras irem para a política. Então nós temos essa dificuldade, ela é muito grande, ela ainda é existente. Nós temos poucos políticos. E os conservadores, a gente precisa realmente ocupar os espaços políticos. Nós precisamos estar presente na vida política. Nós temos poucos, mas pelo menos temos alguns. Com relação ao Bolsonaro, vou emitir a minha opinião sobre a postura de Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro, ele é um político de direita. Ele é um político de direita, ponto. Ele é um político que defende pautas conservadoras. Ele defende essa ideia de família, ele defende a questão da vida, o direito à vida, ele defende a questão do direito de propriedade. Mas o Bolsonaro, em muitas das suas palavras, a gente enxerga nele, eu pelo menos enxergo nele, muito mais um pensamento reacionário, saudosista do regime militar. Entendeu? Isso não o desabona. Ele é um político de direita, vamos dizer, é o que temos hoje, que representa um pensamento de direita, o Bolsonaro, mas esse saudosismo dele do regime militar, na minha percepção, ele não pode ser enxergado, visualizado como um político conservador, ou pelo menos ele não possui uma postura do conservadorismo clássico, ou seja, do conservadorismo cético. E outra coisa que eu vejo no Bolsonaro é um discurso muito atrelado a uma moral religiosa, entendeu? Ainda que a religião, ela como estrutura de manutenção da sociedade, controle social, a religião o discurso do Bolsonaro ele é muito atrelado a uma política de moral religiosa, entendeu? Principalmente os evangélicos, uma bancada evangélica dentro da política nacional. Então isso não o desabona em nada, mas eu tenho esses senões, entendeu? Eu já conversei com o Bernardo a respeito, num grupo aí que nós temos em comum. O Bernardo já defende Bolsonaro como um político conservador. Ele defende pautas conservadores, óbvio, mas eu acho que essa moral dele, essa pauta moral religiosa, o afasta um pouco desse conceito de conservadorismo, até desse aspecto técnico de conservadorismo. Então, acho que um grande exemplo de político conservador no Brasil é Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Boa. O Rodrigo Binder falou assim com relação ao Bolsonaro, ele é estadista também? Como assim? Ele é um estadista no aspecto político ou desenvolvimentista? Ele não é o conceito de estadista, um exemplo de Winston Churchill, né? Um livro também que eu acabei de ler esses dias sobre o Winston Churchill, sobre os discursos do Winston Churchill, né? Muito bom. Aquilo, ele era um estadista. Bolsonaro não era um estadista. Bolsonaro, não sei se esse foi no sentido que o Rodrigo disse, mas Bolsonaro, ele utiliza-se como é que vamos dizer assim,
ele utiliza-se do aparato estatal para desenvolver o país, que era algo muito comum durante o regime militar. Desenvolvimentista, né? A utilização da máquina pública para desenvolver a sociedade, para desenvolver a economia. Pelos últimos, não sou economista, né? Mas pelas últimas sinalizações de Bolsonaro, modificações na equipe econômica, o Bolsonaro, com certeza, ele é sim um indivíduo que utiliza a máquina estatal para desenvolver a sociedade com gastos públicos. Eu não sei se foi nesse sentido que o Rodrigo falou, mas ele não é um estadista. Carol citou estadista, Ronald Reagan, Winston Churchill. Churchill é um exemplo de estadista também. Um aspecto isolado na Europa, ele conseguiu unir a Pietra. Tio Jorge, estou assistindo. Beijo, minha linda Pietra, minha amiguinha lá de Teixeira de Freitas. Então, lá, aos 7 anos de idade, já ouvindo sobre conservadorismo, entendeu? Tem futuro essa menina. Pietra, beijo do tio. Então, Winston Churchill ele era um estadista. Ele uniu a nação, ele conseguiu unir a Inglaterra através do seu discurso, através da sua força, através de acreditar no que ele tinha, quais eram os parâmetros, quais eram os valores, principalmente o valor de liberdade contra a ditadura nazi-fascista. Winston Churchill ele foi um estadista, ele uniu a nação, entendeu? Ele fez com que a Inglaterra, uma ilha pequena, lutasse contra toda aquele aparato, aquela máquina de guerra nazista, né? Tomou a França muito rápido, os franceses em 15 dias caíram para o regime militar, se renderam, então a Inglaterra ficou cercada. Winston Churchill ele conseguiu unir a nação. Bolsonaro não é um estadista, na minha percepção. Não quero entrar em questões políticas aqui, né? Enfatizando isso. Mas a gente está passando por um momento terrível, né? Eu acho que faltou realmente essa união. Faltou nós termos um líder que unisse o Brasil, unisse o país para que a gente se transformasse realmente em uma nação, né? A gente precisa ser uma nação. A gente ainda é um país, a gente precisa ser uma nação e para isso a gente precisaria de um estadista mais forte e Bolsonaro não foi e não é. Boa. Antes de ver as perguntas dos outros amigos aqui, o Mariano tinha feito juntamente. Pode haver conservadorismo na economia? Gabriela, são ramos diferentes, né? O conservadorismo na economia. A questão econômica ela é muito mais relacionada ao liberalismo, mas esse liberalismo de viés econômico, né? Friedman, Mises, Hayek, né? O Hayek, eles sim são os liberais. Eu costumo enxergar a economia, comprei até um livro de Friedman, ainda não chegou. Eu costumo enxergar na economia, eu gostar muito mais desse pensamento liberal. Pouco Estado, entendeu? Um pensamento não estadista, é um pensamento mais solto na economia, o Estado mais mínimo, o Estado é visualizado como um mal necessário. Essa é a minha visão de leigo, obviamente, mas de curioso, sou aqui um curioso, estou lendo as obras de alguns economistas, mas eu costumo enxergar a questão econômica muito mais por um prisma do liberalismo, entendeu? Não tanto na questão do conservadorismo, apesar do que entre liberalismo econômico e conservadorismo, o traço comum entre eles é o Estado, né? Tanto o conservadorismo com o Estado tentando gerir a vida da pessoa, quanto um liberalismo na área econômica, do Estado intervindo na economia, ou muito ou pouco, o inimigo comum deles é o Estado. O Estado ele é visto como inimigo comum. Então, até que Burke era um liberal, como eu falei. Né? Então, ele descende de um tronco comum. Boa. O doutor Bernardo, ele diz, economia sem conservadorismo é terra de ninguém. O comércio de órgãos ou de crianças seria moral? Realmente. Muito boa colocação do Bernardo. Com certeza não, entendeu? Vamos liberar... Mas é um ar de absurdo, né? Situação absurda. Vamos liberar a economia sem nenhum tipo de viés conservador, no caso, a proteção à vida.
proteção à integridade física. Então, vamos pedir, vamos permitir a existência de tráfico de órgãos, comércio de órgãos, etc. Muito boa, Bernardo. Boa. Vamos voltar aqui antes da pergunta do Mariano, o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Sua filha também está aí presente, né? O problema do país é que houve uma ruptura, embora não pudesse ser diferente, porque o sistema que estava dominando se desviou totalmente do propósito republicano. Aí, lá para baixo, ele vem e faz uma outra observação. Seria impossível unir o país nesse momento que vivemos. Entretanto, creio que demos um passo, muito bom mesmo, peraí lá, está chegando mais aqui, demos um passo importante para futuramente termos a união do país. Ótimo. Aí o Mariano fez uma pergunta. O que você acha dos pensamentos direitistas, conservadores, olavistas, bolsonaristas? Mariano, em relação à observação do Alex, vamos voltar um pouco. Ainda que Bolsonaro ele tenha sido eleito presidente do Brasil, um político, como eu disse, de direita, toda a estrutura burocrática do Brasil ela é progressista, ela é esquerdista. Onde existe Estado, existe toda uma teia democrática que não se rompe em 1 ano, 2 anos. Novamente, citando os colegas aqui de conquista, né? Quebra-mola, burocracia e direito social, depois que você confere, você não consegue tirar mais, você não tira mais. Então, esse estamento burocrático existente no país, existente no Brasil, ele é algo muito mais profundo do que propriamente um governo de direita. Então, nós temos ainda muito que caminhar para o conceito, por uma ideia de nação, por uma ideia de Estado mínimo, de um Estado mais enxuto, de um Estado mais eficaz e eficiente. A caminhada ainda é muito longa em virtude desse estamento burocrático que existe dentro do Estado. O Estado, ele é a burocracia, entendeu? Então, voltando à questão de Bolsonaro, o estamento burocrático todo ainda ele não tem nada de direita, ele é totalmente esquerdista, progressista e marxista e congêneres. A pergunta de Mariano, né? Qual foi mesmo, Gabriel? Desculpe. A pergunta dele é sobre os olavistas e bolsonaristas, se eles são conservadores. Mas antes de você responder, Jorge, por favor, a Karine trouxe aqui uma informação importante que eu tinha deixado passado batido. Ela disse que existe uma linha conservadora dentro da economia. Um livro que fala sobre isso é o livro Como Matar Borboletas Azuis, da Mônica de Boy. Obrigado, Karine. Karine está fazendo um muito bom do Olavo. Conhece, Jorge? Não conheço. Muito bom, doutora Karine. E o Mariano falou a respeito disso, sobre o olavismo e o bolsonarismo. Depois nós temos mais perguntas. É um tema delicado. Olavo de Carvalho, eu já li alguns livros do Olavo de Carvalho. Eu lembro de Olavo de Carvalho quando ele escrevia na revista Época, lá antes do vestibular, 2004, 2003, eu lembro de Olavo de Carvalho, que sempre gostei dos escritos de Olavo de Carvalho. Depois disso, ele entre aspas, desapareceu, né? Ele foi morar fora do país, e ele agora, de 2 anos, 3 anos para cá, ele voltou ao mercado editorial, e eu li aquilo que você precisa para não ser um idiota. Eu até dei de presente para Alex esse livro. E tem outro que está aqui em casa, que é Imbecil Coletivo. Imbecil Coletivo. Então, o Olavo de Carvalho, ele trouxe para o Brasil autores conservadores, quando ninguém falava de conservadorismo. Ninguém. Ele era um indivíduo bradando sozinho. Não existia ainda Luiz Felipe Pondé, que é um conservador do plano político. Não existiam esses autores de fora. Por exemplo, João Pereira Coutinho, que é mais novo, né, não teria nem idade para isso. Nelson Rosenfield, lá do Rio Grande do Sul, que se diz conservador. Então, o Olavo de Carvalho ele trouxe para o Brasil uma literatura conservadora que nós não estávamos acostumados. E passou muito tempo falando, entre aspas, sozinho, ou falando para um público muito pequeno.
ele já denunciava a questão do Foro de São Paulo há décadas atrás. E os esquerdistas negaram, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Zé Dirceu, eles diziam que isso era invencionismo, que isso era criação da mente dele. E hoje a gente tem até a ata do Foro de São Paulo. Então, Olavo de Carvalho, ele é um filósofo conservador, e efetivamente ele é um filósofo, considero ele como um filósofo, e é importantíssimo dentro do pensamento conservador brasileiro. Importantíssimo. Por quê? Porque ele trouxe para cá muita literatura, muitos autores que ninguém fazia, desculpa, ninguém fazia nem ideia do que era. Então, Olavo de Carvalho trouxe. Ele é criticado, ele é muitas vezes ridicularizado, odiernamente, em virtude das suas posturas em redes sociais. Mas muitas das pessoas que criticam o Olavo de Carvalho sequer leram um artigo dele, sequer leram um livro dele. Então, o Olavo de Carvalho ele tem um pensamento, sim, de direita, ele tem um pensamento, sim, conservador, e é uma leitura imprescindível, principalmente para nós entendermos o Brasil. Você lê o Olavo de Carvalho, vê os vídeos antigos dele, artigos antigos do Olavo de Carvalho, você entende como o Brasil chegou até... veio até a situação que nós estamos hoje. Entendeu? Então, o Olavo de Carvalho ele é imprescindível. O que se denomina como olavismo, na minha ideia, é essa cultura, essa postura de Olavo de Carvalho nas redes sociais. O Olavo de Carvalho, em suas redes sociais, ele possui uma postura muito agressiva, o que faz com que as pessoas busquem desacreditá-lo, desacreditar o Olavo de Carvalho. Então, a postura do olavismo, nós temos que diferenciar o Olavo de Carvalho, palestrante, que dá os cursos. Eu não fiz o curso de filosofia do Olavo de Carvalho, mas eu vejo palestra do Olavo de Carvalho há muito tempo. A profundidade do que ele expressa nos seus escritos, nas suas falas, do Olavo de Carvalho das redes sociais, que tem uma postura muito mais de combate, muito mais agressiva. Então, o Olavo de Carvalho, sim, o Olavo de Carvalho ele é um pensador conservador. Com relação ao Bolsonaro... O bolsonarismo, Gabriela, que Mariano perguntou. O bolsonarismo, ele como eu disse, esse é um entendimento meu, entendeu? Obviamente, sujeito a falhas, sujeito a críticas, e a gente pode discutir sobre isso se algum outro colega tiver outro pensamento diferente. O pensamento de Bolsonaro, ele é uma mistura de pautas conservadoras, obviamente, pautas conservadoras, com uma moralidade cristã, não uma moralidade crística, mas isso aí é objeto para outra live. Acho que o Bolsonaro é muito ligado ao movimento evangélico, que na minha percepção, não quero entrar em polêmica aqui também não, é diferente do movimento do que é um pensamento crístico, e é uma cultura de Bolsonaro, agora menos, nos últimos meses, mas é uma cultura de conflito. O bolsonarismo, ele parte sempre de uma cultura de conflito. O Bolsonaro, ele o estimulava, ele está mais tranquilo ultimamente, mas ele estimulava o conflito, estimulava os seus seguidores para que continuasse esse clima beligerante dentro do país. Algumas pessoas podem falar, Gabriela, que mas a mídia critica demais Bolsonaro, as pessoas criticam demais Bolsonaro. Eu concordo, entendeu? Tem programas na televisão que eu digo, YouTube, tem programas na televisão que eles só falam mal de Bolsonaro. E são autores, são editores que editavam livros conservadores. Entendeu? Pode citar Andreasa, pode citar Felipe Moura Brasil, entendeu? Felipe Moura Brasil, ele era o organizador que organizou o livro do Olavo de Carvalho, do que você precisa saber para não ser um idiota. O editor era o Andreasa, Carlos Andreasa, salve engano, Carlos Andreasa. Ele editou vários livros de conteúdo de direito no Brasil quando não era falado de direito. E hoje eles ficam só programas inteiros, horas, falando só mal do Bolsonaro, e o Bolsonaro aceita esse conflito. Então, o bolsonarismo eu vejo muito mais com pautas, obviamente, conservadores, com temas, obviamente, conservadores, mas muito mais relacionado a uma cultura de embate, manutenção de embate. Existe aí essa mistura dentro do bolsonarismo, dessa questão desenvolvimentista, agora cada vez mais evidente.
nisso, o Estado fomentando o desenvolvimento nacional, ainda que tenha pautas de privatização, diminuição do Estado na economia, mas ainda a gente vê esse discurso muito forte. Então, esse Bolsonaro, o que se denomina bolsonarismo, é uma mistura também com um saudosismo do regime militar, um viés reacionarista, entendeu? Mas é um governo, com certeza, de direita e que defende pautas e que defende temas que são caros a todos os conservadores. Boa. Pegando o gancho do Bolsonaro, o Rodrigo Binder fez uma pergunta lá atrás que é o seguinte: então poderia nos ajudar a compreender a diferença entre o estadista e o patriota? Todo patriota é estadista ou todo estadista é um patriota? Ainda sobre a afirmação do próprio Bolsonaro. Ele se afirma ser patriota. Obrigado, Rodrigo. Então, eu faço diferenciação, né? Patriota é aquele que gosta, não é que gosta, o termo não seria esse, é aquele que tem afinidade pelo seu país, que ama o seu país, que ama a sua terra. Isso é um patriota, que se sente vinculado à sua terra. O meu conceito de estadista é um conceito político, de líderes. Líderes. O líder estadista, Winston Churchill, né? Vou falar do livro que eu acabei de ler. Ele era um estadista. Ele, além de ser um patriota, além de ele imperialista, entendeu? Ele amava o Império Britânico, ele era imperialista. Ele sempre defendeu a manutenção da Inglaterra na Índia. Eu estive na Índia, entendeu? Existe algum sentimento ainda muito de mágoa com relação aos ingleses na Índia, alguns indianos, obviamente, o indiano não guarda rancor, mas de alguns sim, entendeu? O Churchill era um imperialista. Então, o patriota é o que ama o seu país, é o que ama a sua pátria, é o que ama a sua cultura, é o que ama a sua nação, que busca a construção de uma nação. É diferente do estadista. O estadista é aquele homem que dirige uma nação, que dirige um Estado para formar uma nação. O exemplo, novamente, Winston Churchill, lá, que teve uma postura de estadista durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele esteve ali cercado por todos os lados pelo regime nazi-fascista. Perfeito. Karine disse, quando a Dilma mudou a linha econômica do país, ela fugiu de uma economia conservadora tradicional para inovar na economia. Foi isso que lascou o país. Beleza? Marcelo Galvão, muito querido, obrigado pela participação. Ele diz o seguinte: a maior dificuldade de difundir o conservadorismo no Brasil seria o marxismo cultural, o domínio do pensamento progressista na mídia em geral e também uma constituição moldada para o governo socialista? Obrigado, Marcelo Galvão. E aí, Jorge? Excelente pergunta, Marcelo Galvão, né? Daria outra live, nós vamos deixar aqui, vamos descer algumas matérias. Com certeza, você pode até chamar de pensamento olavista, mas se você for ler Olavo de Carvalho, o Imbecil Coletivo, você vai ver lá que a partir do pensamento de Gramsci, né, o marxismo, vamos chamar de marxismo, né, o esquerdismo progressista, ele tomou posse, ou ele se infiltrou nos meios de produção cultural, basicamente. Por quê? Porque você fazer uma revolução é difícil, Gabriel. Você não consegue fazer uma revolução do padrão que teve na Rússia, é difícil. Ele envolve sangue, envolve morte, envolve lá 30 milhões de mortes, que foi o saldo de morte do regime comunista stalinista na União Soviética. Agora, se você pegar e colocar dentro dos meios de produção cultural pensamentos progressistas, pensamentos que têm como objetivo um marxismo, você vai chegar no que se denomina marxismo cultural, né? O marxismo tomando conta de todos os meios de produção cultural. Os meios de produção cultural, televisão, vamos colocar mídia como um todo, vamos colocar universidade, vamos colocar, que mais? Escolas, jornais, todo o establishment cultural nacional, ele é esquerdista. Ele é esquerdista, não tem como fugir disso. Isso é o que se foi. Jorge, desculpa, nós temos 25 segundos. A gente continua uma live rapidona para terminar? Para fechar? Vamos fechar alguns pontos. Beleza. Pessoal, reiterem algumas perguntas que ficaram de fora. Felipe Camacho,
Obrigado pela participação. Se puder reiterar. Alexandre Gonçalves Pereira, por favor, também. Vamos nos ver na outra.